Bom, pessoal, dando sequência aqui, após ver o nosso material lá em vídeo, nós temos os processos agora usados para o quê? Para a fabricação de produtos de ligas daquele titânio que saiu lá da refinaria. Então, falando um pouquinho aí dos processos produtivos, né? Um deles é a metalurgia do pó, né? O processo consiste em compactar ou modelar a mistura e aquecê-la, né? A gente faz o processo de sinterização. O objetivo aqui é melhorar a coesão na estrutura interna. Então trata-se do que, pessoal? Metalurgia do pó, né? No material de titânio, né? Você tem lá uma matriz, você tem os machos, os punções e a geometria da peça, tá? Fazendo aí o processo de prensagem desses pós, depois o processo de sinterização, você vai conseguir formar a peça, tá? Onde que ele é utilizado então? Aqui. Nesse caso, senhores, isso aqui é um implante, tá? Um implante dentário aqui, ó, tá? Então você tem A dividido em A, B, C, D e E, tá? Então imagina você fazer um, um produto desse aqui, né? Por um processo convencional, né, de usinagem, né, por exemplo, né? O quanto você estaria utilizando aí em custo, né? Em relação à metalurgia do pó aí, você pode ver que vai existir sempre um benefício. Nesse caso aí, principal benefício é formas geométricas complexas, né? Aqui você tem uma parte de um acetábulo, ok? Também de uma prótese de quadril. E aqui outros componentes aí usados em aeronaves aí, capas de mancal, componentes. Outro processo produtivo para produzir essas ligas de titânio é a citoconformação. Utiliza o material no estado semissólido para obtenção dos componentes, tá? Então, como funciona? Existe lá o material que ele já vem com uma engenharia aí de refino, né, químico dos grãos. Já existe um processo de reaquecimento, então eu reaqueço esse material, tá, até uma temperatura onde ele fica maleável, tá, temperatura aí saindo da temperatura de solidificação, indo para uma temperatura aí de quase pastoso. E aí eu venho com os processos, tá? Tixofundição, tixoforjamento, tixoextrusão, transversal, também horizontal. E o que acontece? Quando eu faço esse processo com o material aquecido a nível pastoso, tá? Lógico, existiu toda uma engenharia de materiais, né? Trabalhando lá na definição, né, do refino desse grão, da composição desse grão para essa temperatura, né? Mas o que acontece? Então eu tenho moldes aí que vão ter vida útil aí muito maiores, né? Porque eu estou passando um material aí onde eu preciso realizar menos esforços, né? Para fazer a forma do produto. Aumento a produtividade, as temperaturas de processo, nesse caso aí, eu diminuo elas em relação à fundição, né? Turbulência do preenchimento, cavidades, problemas de fundição, né? Você consegue eliminar. Porosidades e não existe aí o custo, ou existe um custo mínimo aí de usinagem aí para retirar algumas rebarbas, por exemplo. Outro processo é o forjamento de precisão, né? Isso muito utilizado em empresas aqui no Brasil, tá? A Fupresa, tá? É um grande fabricante aí de componentes para próteses, tá? Articuláveis, tá? Eles são líder aí nessa tecnologia. E esse forjamento de precisão ele já acontecia no mercado automotivo, na verdade, né? Só transferiram a tecnologia aí para o mercado, a gente chama esse mercado hospitalar.
Então o processo, né, ele é mais preciso, os controles de temperatura são moldes fechados, né? Outro processo também é a produção de produtos, né, com essas ligas de titânio é a microfusão ou cera perdida, né? Então consiste em primeiro eu faço o formato, né, do meu material e depois aí quando essa cera, né, entra em contato aí com o material no estado líquido, aí o material que é vazado, né, no molde, né, ele vai preencher aí toda essa área que estava preenchida pela cera, né. Com a microfusão você tem precisão dimensional, produção de peças com vários detalhes, né, ok? Excelente acabamento superficial, que também é um ponto importante. O processo de usinagem, né, a tendência é eliminá-lo ou ficar no mínimo possível, retirado apenas de algumas rebarbas, por exemplo. Você consegue trabalhar com redução de peso, né, porque você faz esse processo aqui de microfusão. Você consegue ter um material, as peças com dimensionais, né, espessuras, né, menores, ok? Você consegue isso nesse processo produtivo aqui. E economia de gastos aí com ferramentas de fabricação em si, né? Processo de fabricação. Então esse é um outro processo para a fabricação dos produtos de titânio, né? Produzir as peças. Aqui comentando um pouquinho, os pontos chaves então de uma aplicação, né, para a utilização do titânio, né? Primeiramente, a sua densidade, né, é um ponto importante. Então, indústrias aí onde o peso, né, ele é importante, né, para a questão de redução de combustível, por exemplo, tá? Onde você tem titânio, onde você tem altas temperaturas, tá? Então, até pontas de mísseis, por exemplo, né? Pro área de próteses e implantes ósseos, tá? Existe um ponto importante, né? Não só a densidade, tá? Mas é uma densidade, quanto uma densidade menor e maior resistência, né? Ele tende a se comportar aí conforme o osso humano, né? Mas na questão de utilizar esses materiais aí para próteses, o ponto importante é o módulo de elasticidade, tá? Essa propriedade mecânica aí, ela é muito importante porque já existem estudos, né, que se você tem algum material implantado, tá? Esse material no processo de ósseo integração, tá? Com o osso, né, onde ele é fixo, existe aí grande possibilidade aí de você ter é, a tua prótese rejeitada se você tem módulos de elasticidade do material da prótese em relação ao módulo do osso, tá? Muito diferentes. Então a gente está falando do módulo aí de um osso de fêmur em torno de 30 a 40, tá, gigapascal. Um aço hoje utilizado aí em aplicações para próteses, nós estamos falando aí de 220 gigapascal. O titânio nós já conseguimos reduzir em torno de 100 gigapascal. Tá? Então esse é um ponto importantíssimo aí. E existe muito estudo aí, inclusive o meu estudo aí no programa de doutorado da Unifei, fazer realmente uma liga aí com modularidade próximo ao osso humano. Aplicações chaves então, a indústria aeroespacial, né? Isso tem uma demanda muito grande em volumes. A indústria militar, os instrumentos cirúrgicos, próteses ortopédicas, né? E também a parte de esportes, com um volume um pouco menor, tá? Mas a parte de esportes aí, a parte de ciclismo, muito utilizada, essa parte de titânio, né? Onde o peso é muito importante, tá? O motociclismo também, ok? E também uma engenharia aí para um processo para um taco de golfe, inclusive, tá? Onde você exerce aí uma força contra a bola, tá? E o titânio ela consegue te dar aí
um equipamento, né, com uma muito maior performance. Então, fechando, os componentes principais, falando de titânio, né? Resistência à corrosão altíssima, por isso, né, que ele consegue ser, por exemplo, implantado, né, em um ser humano, né, e não ter rejeição, não ter reação, né? Elevada resistência mecânica, então a resistência mecânica do titânio ela é comparável a algum aço, porém com o material em 40% da densidade do aço, né? Ponto de fusão dele é elevado, então atende aí a altas temperaturas, tá? E é um material dúctil, né? É um material aí onde você tem os processos produtivos aí, você consegue obter aí, não tem limitações, né? Para tamanhos e dimensões de peças, né? Desvantagens, né? O alto custo, né, que está ligado ao processamento, então como vocês viram lá no vídeo, né, todo aquele processo de refino, aquilo que tem um custo muito alto, né, a extração do titânio metálico, né, e os processamentos, esses que eu passei dos produtos finais também são processamentos aí mais onerosos, tá? Ok? E o titânio, ele por enquanto, né, ainda tem a baixa resistência, ele puro, né, baixa resistência ao desgaste, né. Então, por isso que você trabalha com ligas, né, para ter lá, por exemplo, precipitados, né, e esses precipitados aí de, por exemplo, silicetos, de boretos, né, ele vai trazer aí um aumento na resistência ao desgaste, né. O zinco titânio, então, suporta temperaturas aí de 400 a 500 graus Celsius, tem alta resistência, principalmente resistência em relação à tração. Você vê que são materiais aí que chegam aí a 1400 megapascal de resistência à tração, tá, ok? Em temperaturas ambientes, tá? Porém, tem uma boa ductilidade, isso é bom tanto para usinabilidade quanto para forjabilidade, tá, ok? Eu sempre coloco, né, um slide aqui falando dos 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, né. O titânio, ele está envolvido em um desses itens aqui, que é o quê? Que é a parte desses novos minerais, eles têm um impulso muito grande aí, devido ao quê? A tecnologia nossa. Então nós temos questões que estão sendo limitadas, né, os recursos naturais, né, e aí nós temos novas formas aí de geração, armazenamento de energia, por exemplo, por novas aplicações, né, redução de gases, de efeito estufa, veículos elétricos que já são uma tendência, né, e como isso está dentro dos objetivos, então o uso do titânio ele se torna um material já desses novos minerais e importante para quê? Para reduzir essas questões de esses recursos ambientais, né? Então você consegue reduzir os recursos que nós utilizamos hoje, tá? O ponto importante então no item 7 ali, né, que a gente fala ali energias renováveis, né? Então ele pode ser aplicado em um veículo aí elétrico, tá? E isso a gente já sabe que é uma tendência aí de energias renováveis, tá? Aqui um pouquinho das referências. Deixo meu contato aqui, pessoal, novamente, ok? Vejo que o meu trabalho aí, ele envolve, né, ligas de titânio, né?